As cerâmicas avançadas atuam em vários campos da ciência e engenharia, com aplicações em biomateriais, materiais de desgaste, rolamentos, fibras ópticas, semicondutores, células solares, entre várias outras. A gente pode definir as cerâmicas avançadas como materiais de alta pureza com aplicações em engenharia e possuindo melhores propriedades mecânicas, elétricas e térmicas quando comparadas às cerâmicas tradicionais. E dos elementos que formam cerâmicas avançadas, o mais notável entre eles é o silício. O silício compõe 28% dos elementos presentes na crosta terrestre, ficando só atrás do oxigênio. O silício ele faz ligação com vários átomos, formando compostos distintos e com propriedades diferenciadas, que são usados em várias aplicações. Agora a gente vai ver como o silício forma essas ligações. O silício, na sua camada de valência, possui 4 elétrons e então, assim como o carbono, ele faz 4 ligações. Na sua estrutura cristalina, o silício forma uma estrutura tetraédrica e seus elétrons não têm muita possibilidade de locomoção. Se substituído um átomo de silício por um de fósforo, que tem 5 elétrons na camada de valência, um a mais do que o silício, esse átomo fica livre para se mover pelo cristal. A inserção de átomos de fósforo na rede do silício é chamada de dopagem do tipo N. Outra prática que se realiza é a inserção de átomos de boro na rede. O boro, por possuir 3 átomos na camada de valência, deixa uma vacância na rede e então um elétron dos átomos vizinhos pode ocupar esse espaço. Nesse caso, a vacância é tratada como uma carga positiva, que se move pelo material. Esse tipo de dopagem ele é chamado de dopagem do tipo P. Um diodo utiliza esses dois tipos de dopagem em uma configuração NP, ou seja, uma parte do componente é dopado com fósforo e outra é dopado com boro. Na zona de contato entre os materiais dopados, acontece a ocupação das vacâncias pelos elétrons que estão livres, formando uma zona onde é gerado um campo elétrico. Essa configuração ela não permite a passagem de corrente em um sentido do material, porque os elétrons são repelidos pela polaridade negativa, porém eles deixam passar os elétrons no outro sentido. Uma célula solar usa de diodos para geração de eletricidade. Quando um fóton atinge o material, ele excita os elétrons que contém nele e gera elétrons livres e vacâncias, que se movem para o lado com dopagem tipo N e tipo P, respectivamente, alimentando um circuito. Um transistor também utiliza de silício dopado, dessa vez uma configuração NPN. Essa configuração gera 2 campos opostos, o que não permite a passagem de elétrons em nenhuma direção. Nesse caso, o transistor está no modo desligado. Ao colocar uma fonte conectando um lado N e outro P, é gerado um campo elétrico que permite a passagem dos elétrons, o que deixa o transistor no modo ligado. Outra forma de silício muito utilizada é o óxido de silício, que é encontrado, por exemplo, na forma de vidro, estrutura amorfa e no seu cristal, o quartzo. O óxido de silício, ou sílica, forma estruturas tetraedrais que possuem simetria em alguns ângulos, como esses mostrados no vídeo, que vão gerar propriedades piezoelétricas para o material. O átomo de silício, quando se liga ao oxigênio, por conta das diferenças em eletronegatividade, gera polos positivos e negativos. Na imagem, os átomos de silício estão representados pelas cargas amarelas positivas, enquanto o oxigênio representado pelas cargas vermelhas negativas. A estrutura da sílica, então, quando é deformada, desloca o centro de carga positivo para cima, e esse se aproxima do átomo de oxigênio. Igualmente, isso ocorre com o centro de carga negativo. Ele se desloca para baixo, se aproximando do átomo de silício. Isso gera uma pequena diferença de potencial. Esse efeito é utilizado em relógios como, por exemplo, o de pulso, para fazer a contagem dos segundos, tendo uma maior precisão, inclusive, que o relógio mecânico. O quartzo ele fica localizado dentro de um compartimento de proteção e tem esse formato de garfo. Assim como um garfo de ressonância metálico, o garfo de quartzo ele vibra a uma frequência específica. Porém, enquanto um garfo metálico ele vibra a uma frequência audível, como por exemplo esse de 440 Hz, o garfo de quartzo ele vibra a 32.768 Hz. Essas vibrações elas são convertidas em um sinal que marca 1 segundo e faz o ponteiro de segundos do relógio se mexer.
O silício também pode fazer ligação com carbono, formando um material extremamente duro, o carbeto de silício. O mineral de carbeto de silício é extremamente raro de se encontrar na natureza e tem o nome de carborundo, ou também moissanita, em homenagem ao descobridor do material Henri Moissan. Esse material é utilizado principalmente para abrasivos, como esse amolador de faca, mas também tem propriedades elétricas boas, podendo ser utilizado inclusive em componentes eletrônicos. No ramo da joalheria, o carbeto de silício ele se dá na forma de monocristal e é conhecido como moissanita e tem aspecto parecido com o do diamante, devido ao índice de refração do material e inclusive tem uma dureza similar. Outro material próprio para abrasão é o nitreto de silício, de forma S3N4. Esse material tem excelentes propriedades mecânicas e térmicas, como por exemplo, resistência ao choque térmico. Agora vai a seguinte pergunta: quem possui as maiores reservas de silício do mundo? Um dos países é o Brasil, que possui reservas na forma de quartzo. Um estudo feito pela Agência de Mapeamento Geológico dos Estados Unidos mostrou que o Brasil é o país com a maior reserva de quartzo e com mais alto índice de pureza do mundo. E ela está localizada em Cristalina, no interior de Goiás. Infelizmente, o Brasil não possui nenhuma indústria que possa processar o material na forma de componentes eletrônicos. Até existia uma empresa pública no Rio Grande do Sul, mas infelizmente, com a vinda da pandemia e a falta de lucro da companhia, fez o governo finalizar as suas operações em 2021. O triste é que a empresa era a única empresa em todo o país e na América Latina que fabricava chips. Esse cenário não é muito interessante, uma vez que devido à queda da produção de componentes eletrônicos durante a pandemia, esses produtos acabaram ficando escassos, e quando o consumo voltou ao normal, todos os produtos que necessitam de componentes feitos de silício aumentaram em valor, ou seja, praticamente tudo: TVs, celulares, geladeiras, carros e qualquer outro equipamento eletrônico. Enquanto isso, em 2021, o faturamento mundial com venda de chips foi de 550 bilhões de dólares, e o país que lidera a venda é a China. Podemos ver durante o desenrolar do trabalho como o silício está presente em nossas vidas, desde o celular que levamos em nossos bolsos, carros e ônibus que utilizamos para nos locomover, como no preço que pagamos por qualquer produto que possua algum componente eletrônico. Além de ser usado em diversas aplicações, como, por exemplo, ópticas, térmicas e de desgaste mecânico. Isso comprova o quão versátil é o silício.